O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 71. Breve sumário de como o rei deve proteger seus súditos. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, de que maneira o rei deve proteger seus súditos de modo a poder evitar a aflição e a não pecar contra a justiça. Bhishma disse: eu recitarei, ó rei, aqueles deveres eternos em resumo, pois se eu fosse mencioná-los em detalhes, eu nunca alcançaria seu fim. Tu deves adorar aqueles brahmanas que são dedicados a seus deveres, possuidores de conhecimento, constantes em cultuar os deuses, cumpridores de votos superiores, e dotados de outros talentos, quando eles chegam à tua residência, e empregá-los em oficiar em teus sacrifícios. Com teu sacerdote te acompanhando, tu deves te levantar quando eles se aproximarem, e tocar e venerar seus pés, e fazer todos os outros atos que sejam necessários. Fazendo estas ações de piedade e cumprindo outras ações que são para o teu próprio bem, tu deves por meio de presentes fazer aqueles brahmanas proferirem bênção sobre ti para o sucesso de teus propósitos. Dotado de sinceridade, e sabedoria e inteligência, ó Bharata, tu deves adotar a verdade e evitar luxúria e ira. Aquele rei tolo que busca lucro sem se afastar da luxúria e da ira, fracassa em adquirir virtude e no final sacrifica o lucro também. Nunca empregue aqueles que são cobiçosos e tolos em questões ligadas com prazer e lucro. Tu deves sempre empregar em todas as tuas ações aqueles que são livres de cobiça e possuidores da inteligência. Maculados com luxúria e ira e não hábeis nas transações de negócios, pessoas tolas, se investidas com autoridade em questões de lucro, sempre oprimem o povo por meio de diversas ideias produtivas de prejuízos. Com uma sexta parte sobre justo cálculo da produção da terra como seu tributo, com multas e confiscos arrecadados de transgressores, com os impostos, em conformidade com as escrituras, sobre comerciantes e negociantes em troca da proteção concedida a eles, o rei deve encher sua tesouraria. Efetuando este justo tributo e governando o reino apropriadamente, o rei deve, com atenção, agir de tal maneira que seus súditos não possam sentir a opressão da pobreza. Os homens se tornam profundamente devotados àquele rei que cumpre o dever de proteção devidamente, que é dotado de generosidade, que é firme no cumprimento da justiça, que é vigilante, e que é livre de luxúria e ódio. Nunca deseje encher tua tesouraria por agir injustamente ou por avareza. O rei que não age de acordo com as escrituras fracassa em ganhar riqueza e mérito religioso. O rei que é consciente somente dos meios de adquirir riqueza nunca consegue obter mérito religioso e riqueza. A riqueza também que ele adquire por tais meios é vista ser desperdiçada em objetos indignos. Se o rei presta atenção somente à aquisição de riqueza, ele pode conseguir obtê-la, mas ele não conseguirá ganhar mérito religioso. É dito que aquele rei avarento que por insensatez oprime seus súditos por arrecadar impostos não sancionados pelas escrituras prejudica a si mesmo. Como uma pessoa desejosa de leite nunca obtém algum por cortar os úberes de uma vaca, similarmente um reino afligido por meios impróprios nunca produz algum lucro para o rei. Literalmente, nunca floresce. Aquele que trata uma vaca leiteira com ternura sempre obtém leite dela. Do mesmo modo, o rei que governa seu reino pela ajuda de meios apropriados, colhe muitos frutos dele. Por proteger um reino devidamente e governando pela ajuda de meios judiciosos, o rei, ó Yudhishthira, pode conseguir sempre obter muita riqueza. A terra, bem protegida pelo rei, produz colheitas e ouro para o governante e os governados, assim como uma mãe satisfeita produzindo leite para seu filho. Imite o exemplo, ó rei, do floricultor e não do fazedor de carvão. Se tornando assim e cumprindo o dever de proteção, tu poderás desfrutar da terra para sempre. O produtor de carvão arranca plantas e árvores, e as queima para produzir seu estoque comercial. O floricultor, por outro lado, rega árvores e plantas, e colhe somente a produção delas. Se ao atacar o reino de um inimigo tua tesouraria se esgotar, tu podes reenchê-la por tirar riqueza de todos exceto brahmanas.
Que teu coração não seja movido, mesmo quando tu estiveres em grande infortúnio, ao ver brahmanas possuidores de riqueza. Eu nem preciso falar então do que tu deves fazer quando estiveres em afluência. Tu deves dar a eles riqueza da melhor maneira que puderes e como eles merecem e protegê-los, confortando-os em todas as ocasiões. Por te comportares deste modo, tu poderás adquirir tais regiões após a morte que são da mais difícil aquisição. Adotando tal comportamento virtuoso, proteja teus súditos. Tu poderás então obter, ó encantador dos Kurus, fama que é eterna, superior e pura. Proteja teus súditos justamente, ó filho de Pandu, pois nenhum arrependimento ou dor então serão teus. A proteção dos súditos é o maior dever de um rei, já que compaixão por todas as criaturas e protegê-las da injustiça são citados como um mérito mais elevado. Pessoas conhecedoras dos deveres consideram que o maior mérito do rei é quando, dedicado a proteger todas as criaturas, o rei mostra compaixão por elas. O pecado no qual um rei incorre por negligenciar por um único dia a proteção de seus súditos por medo é tal que ele não alcança o fim de seus sofrimentos por isto no inferno até depois de 1000 anos. O mérito que um rei ganha por proteger seus súditos virtuosamente por um único dia é tal que ele desfruta de sua recompensa no céu por 10.000 anos. Todas aquelas regiões que são alcançadas pelas pessoas que seguem devidamente os modos de vida Garastya, Brahmacharya e Vanaprastha, são logo alcançadas por um rei somente por proteger seus súditos corretamente. Ó filho de Kunti, cumpra com muito cuidado este dever de proteção. Tu então obterás a recompensa da justiça e nenhuma dor ou angústia será tua. Ó filho de Pandu, tu obterás grande prosperidade no céu. Mérito como este é impossível de ser obtido por pessoas que não são reis. Uma pessoa, portanto, que é um rei, e nenhuma outra, pode conseguir ganhar tal recompensa de virtude. Possuidor de inteligência, tu obtiveste um reino. Proteja teus súditos honradamente. Gratifique Indra com oferendas de soma e os amigos e bem-querentes com os objetos de seus desejos. Capítulo 72. Sacerdote designado por um rei. Relacionamento de Brahmana com Kshatriya. Bhishma disse, aquela pessoa, ó rei, que protegeria os bons e puniria os maus, deve ser nomeada como seu sacerdote pelo rei. Em relação a isto é citada a história antiga sobre a conversa entre Pururavas, o filho de Aila, e Matarisvan. Pururavas disse, de onde o Brahmana surgiu e de onde surgiram as 3 outras classes? Por que razão também o Brahmana se tornou o principal? Cabe a ti me dizer tudo isto. Matarisvan respondeu, o Brahmana, ó o melhor dos reis, surgiu da boca de Brahman. O Kshatriya surgiu de seus 2 braços, e o Vaisya de suas 2 coxas. Para servir estas 3 classes, ó os soberanos de homens, uma 4ª classe, isto é, a Sudra, surgiu, sendo criada dos pés de Brahman. Originalmente criado dessa maneira, o Brahmana tomou o nascimento sobre a terra como o senhor de todas as criaturas, seu dever sendo a manutenção dos Vedas e das outras escrituras. Então, para governar a terra e manejar a vara de castigo e proteger todas as criaturas, a 2ª classe, isto é, a Kshatriya, foi criada. O Vaisya foi criado para sustentar as 2 outras classes e a si mesmo por meio de cultivo e comércio, e finalmente, foi ordenado por Brahman que o Sudra deveria servir as 3 classes como um criado. Pururavas disse, diga-me realmente, ó Deus dos ventos, a quem esta terra pertence corretamente. Ela pertence ao Brahmana ou ao Kshatriya? O Deus dos ventos disse, tudo que existe no universo pertence ao Brahmana por seu nascimento e precedência. Pessoas familiarizadas com moralidade dizem isto. O que o Brahmana come é dele. O local que ele habita é dele. O que ele doa é dele. Ele merece a veneração de todas as outras classes. Ele é o primogênito e o principal. Como uma mulher, na ausência de seu marido, aceita seu irmão mais novo em lugar dele, assim mesmo a terra, por causa da recusa do Brahmana, aceitou o que nasceu em seguida, isto é, o Kshatriya, como seu senhor. Esta é a primeira regra. Em épocas, no entanto, de infortúnio, há uma exceção nisto.
Se tu procuras cumprir os deveres da classe e desejas obter o lugar mais alto no céu, então dê para o Brahmana toda a terra que tu possas conseguir conquistar, para ele que é possuidor de erudição e conduta virtuosa, que é conhecedor dos deveres e praticante de penitências, que está satisfeito com os deveres de sua classe e não é cobiçoso de riqueza. O Brahmana bem-nascido, possuidor de sabedoria e humildade, guia o rei em todas as questões por sua própria grande inteligência. Por meio de conselhos sensatos, ele faz o rei ganhar prosperidade. O Brahmana indica para o rei os deveres que o último deve cumprir. Enquanto um rei sábio, cumpridor dos deveres de sua classe, e desprovido de orgulho, estiver desejoso de escutar as instruções do Brahmana, ele será honrado e desfrutará de fama. O sacerdote do rei, portanto, tem uma parte no mérito que o rei adquire. Quando o rei se comporta dessa forma, todos os seus súditos, confiando nele, se tornam virtuosos em seu comportamento, atentos aos seus deveres, e livres de todo o medo. O rei obtém uma quarta parte daquelas ações virtuosas que seus súditos, devidamente protegidos por ele, realizam em seu reino. Os deuses, homens, pitris, gandharvas, uragas, e rakshasas, todos dependem de sacrifícios para seu sustento. Em um país desprovido de um rei não pode haver sacrifício. Os deuses e os pitris subsistem das oferendas feitas em sacrifícios. O sacrifício, no entanto, depende do rei. Na estação do verão, homens desejam conforto da sombra de árvores, água fresca, e brisas frias. Na estação do inverno, eles derivam o conforto do fogo, roupas quentes, e do sol. O coração de um homem pode achar prazer no som, toque, gosto, visão, e aroma. O homem, no entanto, que está com medo, não encontra prazer em todas essas coisas. A pessoa que dissipa os temores de homens obtém grande mérito. Não há presente tão valioso nos três mundos quanto o presente da vida. O rei é Indra. O rei é Yama. O rei é Dharma. O rei assume formas diferentes. O rei sustenta e suporta tudo. Capítulo 73. Aila e Kasyapa sobre relação Kshatriya-Brahmana. Bhishma disse: o rei, com um olho em mérito religioso e lucro cujas considerações são muitas vezes muito complexas, deve, sem demora, nomear um sacerdote possuidor de erudição e conhecimento profundo dos Vedas e de outras escrituras. Aqueles reis que têm sacerdotes possuidores de almas virtuosas e familiarizados com política, e que são eles mesmos possuidores de tais atributos, desfrutam de prosperidade em todas as direções. Ambos, o sacerdote e o rei, devem ter qualidades que sejam dignas de respeito e devem ser cumpridores de votos e penitências. Eles então conseguirão sustentar e engrandecer os súditos e as divindades, os pitris e os filhos. Filhos é um eufemismo para súditos. É declarado que eles devem possuir corações parecidos e devem ser amigos um do outro. Por tal amizade entre Brahmana e Kshatriya, os súditos ficam felizes. Se eles não respeitassem um ao outro, a destruição alcançaria o povo. O Brahmana e o Kshatriya são citados como os progenitores de todos os homens. Em relação a isto é citada a antiga história da conversa entre o filho de Aila e Kasyapa. Escute, ó Yudhishthira. Aila disse: quando o Brahmana abandona o Kshatriya ou o Kshatriya abandona o Brahmana, quem entre eles deve ser considerado superior em quem as outras classes confiam e se mantêm? Kasyapa disse: a ruína toma conta do reino do Kshatriya quando os Brahmanas e Kshatriyas competem entre si. Ladrões infestam o reino no qual confusão prevalece, e todos os homens bons consideram o soberano como um mlesha. Seus bois não prosperam, nem seus filhos. Seus potes de leite não são batidos, e sacrifícios não são realizados lá. As crianças não estudam os Vedas em reinos onde Brahmanas abandonam Kshatriyas. Em suas casas a riqueza não aumenta. Seus filhos não se tornam bons e não estudam as escrituras nem realizam sacrifícios. Os Kshatriyas que abandonam Brahmanas se tornam impuros em sangue e assumem a natureza de ladrões. Os Brahmanas e os Kshatriyas estão ligados uns aos outros naturalmente, e um protege o outro. O Kshatriya é a causa do crescimento do Brahmana e o Brahmana é a causa do crescimento do Kshatriya. Quando cada um ajuda o outro, ambos obtêm grande prosperidade.
Se sua amizade, existindo desde os tempos antigos, se rompe, uma confusão se estabelece sobre tudo. Nenhuma pessoa desejosa de cruzar o oceano da vida tem sucesso em sua tarefa, assim como um pequeno barco flutuando na superfície do oceano. As 4 classes de homens ficam confusas e a destruição toma conta de tudo. Se o Brahmana, que é como uma árvore, é protegido, ouro e mel são abundantes. Se, por outro lado, ele não é protegido, então lágrimas e pecados são abundantes. Quando Brahmanas se desviam dos Vedas e na ausência de um soberano Kshatriya procuram proteção das escrituras, então Indra não despeja chuva nas épocas apropriadas e diversos tipos de calamidades afligem o reino incessantemente. Quando um canalha pecaminoso tendo matado uma mulher ou um Brahmana não incorre em opróbrio em assembleias de homens e não tem medo do rei, então o perigo ameaça o soberano Kshatriya. Por causa dos pecados cometidos por homens pecaminosos, o deus Rudra aparece no reino. De fato, os pecaminosos por seus pecados trazem sobre eles aquele deus de vingança. Ele então destrói todos, tanto os honestos quanto os maus sem fazer qualquer distinção. Ayla disse, de onde Rudra surgiu? Qual também é sua forma? Criaturas são vistas serem destruídas por criaturas. Diga-me tudo isto, ó Kasyapa. De onde o deus Rudra surge? Kasyapa disse, Rudra existe nos corações dos homens. Ele destrói os próprios corpos nos quais ele habita como também os corpos de outros. Rudra é citado como as visitações atmosféricas e sua forma é como aquela dos deuses do vento. Ayla disse, o vento, por soprar, não destrói visivelmente homens em todas as ocasiões, nem a divindade das nuvens faz isto por despejar chuva. Por outro lado, é visto entre homens que eles perdem a razão e são mortos por luxúria e malícia. Kasyapa disse, o fogo, queimando em uma casa, queima todo um quarteirão ou uma aldeia inteira. Similarmente, essa divindade estupefaz os sentidos de alguns e então aquela estupefação atinge a todos, os honestos e os pecaminosos do mesmo modo, sem qualquer distinção. Ayla disse, se o castigo toca a todos, isto é, os honestos e os maus da mesma maneira, em consequência dos pecados cometidos pelos pecaminosos, porque deveriam os homens, nesse caso, fazer boas ações? De fato, porque eles não deveriam realizar atos pecaminosos. Kasyapa disse, por evitar qualquer ligação com os pecaminosos, uma pessoa se torna pura e imaculada. No entanto, por se misturar com os pecaminosos, os impecáveis são alcançados pelo castigo. Madeira molhada, se misturada com madeira seca, é consumida pelo fogo por causa de tal coexistência. O impecável, portanto, nunca deve se misturar com o pecaminoso. Ayla disse, a terra mantém os honestos e os maus. O sol aquece os honestos e os maus. O vento sopra igualmente para eles. A água os limpa igualmente. Kasyapa disse, tal, de fato, é o andamento deste mundo, ó príncipe. Não é assim, no entanto, após a morte. No outro mundo, há grande diferença de condição entre a pessoa que age corretamente e aquela que age pecaminosamente. As regiões que homens meritórios alcançam são cheias de mel e possuidoras do esplendor do ouro ou de um fogo sobre o qual tem sido despejada a manteiga clarificada. Aquelas regiões também são comparadas ao centro da ambrosia. A pessoa meritória desfruta de grande felicidade lá. Lá não há morte, velhice, nem tristeza. A região para os pecaminosos é um inferno. Escuridão e dor contínua existem lá, e ela é cheia de tristeza. Afundando em infâmia, o homem de atos pecaminosos se atormenta com remorso lá por muitos anos. Pela desunião entre brahmanas e kshatriyas, aflições insuportáveis afligem as pessoas. Sabendo disto, o rei deve nomear um sacerdote brahmana possuidor de experiência e amplo conhecimento. O rei deve primeiro instalar o sacerdote em seu ofício, e então fazer sua própria coroação. Isto é declarado nas ordenanças. As ordenanças declaram que o Brahmana é a mais importante de todas as criaturas. Homens familiarizados com os Vedas dizem que o Brahmana foi criado primeiro. Pela precedência de seu nascimento, todas as coisas que são boas neste mundo estão investidas nele.
O dono legítimo de todas as melhores coisas que fluíram do Criador, o Brahmana é também, por tal precedência, digno do respeito e do culto de todas as criaturas. O rei, embora poderoso, deve, segundo os ditames das escrituras, conceder ao Brahmana tudo o que é bom e notável acima das outras coisas. O Brahmana contribui para o engrandecimento do Kshatriya, e o Kshatriya para o engrandecimento do Brahmana. Brahmanas devem, portanto, ser especialmente e sempre adorados pelos reis. Capítulo 74. Rei Mushukunda e Vaisravana. Bhishma disse, é dito que a conservação e o crescimento do reino dependem do rei. A conservação e o crescimento do rei dependem do sacerdote do rei. O reino desfruta de felicidade verdadeira quando os medos invisíveis dos súditos são dissipados pelo Brahmana e todos os medos visíveis são dissipados pelo rei com o poder de suas armas. Em relação a isto é citada a narrativa antiga da conversa entre o rei Mushukunda e Vaisravana. O rei Mushukunda, tendo subjugado a terra inteira, foi ao senhor de Alaka para testar sua força. O rei Vaisravana criou por meio de poder ascético uma grande tropa de Rakshasas. Estes oprimiram as tropas lideradas por Mushukunda. Vendo o massacre de seu exército, o rei Mushukunda, ó castigador de inimigos, começou a repreender seu próprio sacerdote erudito Vasista. Então aquela principal das pessoas justas, isto é, Vasista, passou por penitências muito rígidas e, fazendo aqueles Rakshasas serem mortos, averiguou a verdadeira conduta a qual Mushukunda estava inclinado. Quando as tropas do rei Vaisravana estavam sendo massacradas, ele se mostrou para Mushukunda e disse estas palavras. O Senhor dos Tesouros disse, muitos reis de antigamente, mais poderosos do que tu, ajudados por seus sacerdotes, nunca se aproximaram de mim dessa maneira. Todos eles eram hábeis com armas e todos eles eram possuidores de poder. Considerando-me como o concessor de bem-estar e miséria, eles se aproximaram de mim para oferecer culto. Na verdade, se tu tem poder de armas, cabe a te mostrar isto. Porque tu ages tão orgulhosamente, ajudado pelo poder Brahmana. Enfurecido por estas palavras, Mushukunda, sem orgulho e sem medo, disse para o Senhor dos Tesouros estas palavras repletas de razão e justiça. Brahmana nascido por si mesmo criou o Brahmana e o Kshatriya. Eles têm uma origem comum. Se eles aplicarem suas forças separadamente, eles nunca serão capazes de sustentar o mundo. O poder de penitência e mantras foi concedido aos Brahmanas. A força de braços e de armas foi concedida aos Kshatriyas. Engrandecidos por ambos os tipos de poder, reis devem proteger seus súditos. Eu estou agindo dessa maneira. Porque tu, ó Senhor de Alaka, me repreendes então. Assim endereçado, Vaisravana disse a Mushukunda e a seu sacerdote, eu nunca, sem ser ordenado pelo alto criado concedo a soberania a alguém. Nem, sem ser ordenado, atiro de alguém. Saiba disto, ó rei. Governe então a terra inteira sem fronteiras. Assim endereçado, o rei Mushukunda respondeu, dizendo, eu, ó rei, não desejo desfrutar da soberania obtida como presente de ti. Eu desejo desfrutar da soberania obtida pela força de meus próprios braços. Bhishma continuou, a estas palavras de Mushukunda, Vaisravana, vendo o rei destemido no cumprimento dos deveres Kshatriya, ficou surpreso. O rei Mushukunda, dedicado aos deveres Kshatriya, continuou a governar a terra inteira obtida pelo poder de seus próprios braços. O rei virtuoso que governa seu reino, ajudado por e concedendo precedência ao Brahmana, consegue subjugar a terra inteira e obter fama grandiosa. O Brahmana deve todos os dias realizar seus ritos religiosos e o Kshatriya deve estar sempre armado com armas. Entre todos eles são os donos legítimos de tudo no mundo. Capítulo 75. Yudhishthira pergunta sobre a aquisição de mérito. Yudhishthira disse, diga-me, ó avô, por qual conduta um rei consegue engrandecer seus súditos e alcançar regiões de felicidade no outro mundo? Bhishma disse, o rei deve ser generoso e deve realizar sacrifícios, ó Bharata. Ele deve ser cumpridor de votos e penitências, e deve ser dedicado ao dever de proteger seus súditos.
Protegendo justamente todos os seus súditos, ele deve honrar todas as pessoas virtuosas por se levantar quando elas se aproximam e por fazer presentes a elas. Se o rei a respeita, a virtude se torna respeitada em todos os lugares. Quaisquer atos e coisas que são apreciados pelo rei são apreciados por seus súditos. Para seus inimigos o rei deve ser sempre como a morte, com a vara de castigo sempre erguida em suas mãos. Ele deve exterminar ladrões em todos os lugares em seu reino e nunca perdoar qualquer um por capricho. O rei, ó Bharata, ganha uma quarta parte do mérito que seus súditos ganham sob sua proteção. Somente por proteger seus súditos o rei adquire uma quarta parte do mérito que eles adquirem por meio de estudo, por donativos, por despejar libações, e por cultuar os deuses. O rei adquire uma quarta parte também do pecado que seus súditos cometem por causa de qualquer necessidade no reino resultante da negligência do rei em cumprir o dever de proteção. Alguns dizem que o rei ganha uma metade, e alguns dizem que ele ganha a medida inteira, de qualquer pecado que seja causado por ele se tornar cruel e falso em palavras. Escute agora os meios pelos quais o rei pode ser purificado de tais pecados. Se o rei falha em restituir para um súdito a riqueza que foi roubada por ladrões, ele deve então indenizar o prejudicado a partir de sua própria tesouraria, ou, em caso de incapacidade, com riqueza obtida de seus dependentes. Todas as classes devem proteger a riqueza de um Brahmana assim como elas protegeriam o filho ou a vida de um Brahmana. A pessoa que peca contra Brahmanas deve ser exilada do reino. Tudo é protegido por proteger a riqueza do Brahmana. Pela graça do Brahmana, a qual pode ser assegurada dessa maneira, o rei se torna coroado com sucesso. Homens procuram a proteção de um rei competente, assim como criaturas procurando o alívio das nuvens, ou aves procurando refúgio em uma árvore grande. O rei cruel e cobiçoso, com a alma lasciva e sempre procurando a satisfação de seu desejo, nunca consegue proteger seus súditos. Yudhishthira disse: eu não desejo, nem por um momento, a felicidade que a soberania concede ou a própria soberania por si mesma. Eu a desejo, no entanto, pelo mérito que se pode adquirir dela. Me parece que nenhum mérito é ligado a ela. Não há necessidade então da soberania pela qual nenhum mérito pode ser adquirido. Eu irei, portanto, me retirar para as florestas pelo desejo de ganhar mérito. Colocando de lado a vara de castigo, e subjugando meus sentidos, eu irei para as florestas que são sagradas e procurarei adquirir o mérito da virtude por me tornar um asceta subsistindo de frutas e raízes. Bhishma disse: eu sei, ó Yudhishthira, qual é a natureza do teu coração, e quão inofensiva é tua disposição. Tu não irás, no entanto, somente pela inofensividade, ter sucesso em governar teu reino. Teu coração é inclinado para a suavidade, tu és compassivo, e tu és extremamente justo. Tu és sem firmeza, e tu és virtuoso e cheio de piedade. O povo, portanto, não te respeita muito. Siga a conduta de teu pai e avô. Reis nunca devem adotar aquela conduta que tu desejas adotar. Nunca seja tocado por tal ansiedade depois de fazer teu dever, e nunca adote tal inofensividade de conduta. Por te tornares assim, tu não conseguirás ganhar aquele mérito de justiça que provém de proteger os súditos. O comportamento que tu desejas adotar, impelido por tua própria inteligência e sabedoria, não é compatível com aquelas bênçãos as quais teu pai Pandu e tua mãe Kunti costumavam pedir para ti. Teu pai sempre pediu para ti coragem, poder e veracidade. Kunti sempre pediu para ti magnanimidade e generosidade. As oferendas com os vaisvada encerradas e sacrifícios são sempre pedidos de filhos pelos pitris e as divindades. Se caridade e estudo e sacrifícios e a proteção de súditos são meritórios ou pecaminosos, tu nasceste para praticá-los e realizá-los. A fama, ó filho de Kunti, nunca é deslustrada de homens que até fracassam em aguentar as cargas que são colocadas sobre eles e as quais eles estão unidos em vida. Até um cavalo, se devidamente treinado, consegue suportar, sem cair, uma carga. O que dizer então de ti que és um ser humano? Uma pessoa não incorre em crítica somente se seus atos e palavras forem apropriados, pois o sucesso é citado como dependente de ações e palavras.
Nenhuma pessoa, seja ele um homem seguindo virtuosamente o modo de vida familiar, ou seja ele um rei, ou seja ele um brahmachari, alguma vez conseguiu se conduzir sem dar passos curtos. É melhor fazer uma ação que é boa e na qual há um pequeno mérito do que se abster totalmente de todas as ações, pois a total abstenção de ações é muito pecaminosa. Quando uma pessoa justa e de nascimento nobre consegue obter riqueza, o rei então consegue obter prosperidade em todos os seus assuntos. O rei virtuoso, tendo obtido um reino, deve procurar subjugar alguns por meio de presentes, alguns pela força e alguns por palavras gentis. Não há ninguém mais virtuoso do que ele em quem pessoas eruditas e nobres de nascimento confiam por medo de perder seus meios de sustento e dependendo de quem eles vivem em contentamento. Yudhishthira disse: quais atos, ó Senhor, conduzem ao céu? Qual é a natureza da grande felicidade que é derivada deles? Qual também é a prosperidade superior que pode ser obtida disto? Diga-me tudo isso, se tu sabes. Bhishma disse: o homem de quem uma pessoa afligida com medo obtém alívio mesmo que por um momento, é o mais digno do céu entre nós. Isto que eu te digo é realmente verdadeiro. Seja alegremente o rei dos Kurus, ó o principal da linhagem de Kuru, alcance o céu, proteja os bons e mate os maus. Que teus amigos, junto com homens honestos, derivem seu sustento de ti, como todas as criaturas da divindade das nuvens e como aves de uma árvore grande com frutos deliciosos. Homens procuram a proteção daquele que é digno, corajoso, capaz de castigar, compassivo, com sentido sob controle, afetuoso em direção a todos, equitativo e justo. Capítulo 76. Brahmanas não engajados no dever. Yudhishthira disse: ó avô, entre os brahmanas alguns estão engajados nos deveres apropriados para a sua classe, enquanto outros estão dedicados a outros deveres. Diga-me a diferença entre estas duas classes. Bhishma disse: aqueles brahmanas, ó rei, que possuem conhecimento e caráter beneficente, e olham para todas as criaturas imparcialmente, são citados como sendo iguais a Brahma. Aqueles que são familiarizados com os riks, os yajuses e os samas, e que estão dedicados às práticas de sua classe, são, ó rei, iguais aos próprios deuses. Aqueles, no entanto, entre eles que não são bem-nascidos nem dedicados aos deveres de sua classe, e são, além disso, apegados a práticas más, são como Sudras. O rei virtuoso deve cobrar tributo de e recrutar sem pagamento para o serviço público aqueles brahmanas que não possuem saber védico e que não têm seus próprios fogos para culto. Aqueles que são empregados em cortes de justiça para convocar pessoas, os que realizam culto para outros por uma taxa, os que realizam os sacrifícios de vaisyas e sudras, os que oficiam em sacrifícios em nome de uma aldeia inteira, e os que fazem viagens no oceano. Estes 5 são considerados como chandalas entre brahmanas. Aqueles entre eles que se tornam ritvikas sacerdotes empregados em ocasiões especiais, purohitas que sempre agem como sacerdotes, conselheiros, enviados, e mensageiros, se tornam, ó rei, iguais a kshatriyas. Aqueles entre eles que montam cavalos ou elefantes ou carros ou se tornam soldados de infantaria, se tornam, ó rei, iguais a vaisyas. Se a tesouraria do rei não está cheia, ele pode cobrar tributos deles. Ao cobrar tributo, o rei, no entanto, deve excluir aqueles brahmanas que são por sua conduta iguais aos deuses ou Brahma. Os Vedas dizem que o rei é o senhor da riqueza que pertence a todas as classes exceto brahmanas. Ele pode pegar a riqueza daqueles brahmanas também que se desviaram de seus deveres legítimos. O rei nunca deve ser indiferente em direção àqueles brahmanas que não são cumpridores de seus deveres. Para fazer seu povo virtuoso, ele deve puni-los e separá-los de seus superiores. O rei, ó monarca, em cujos territórios um brahmana se torna um ladrão, é considerado pelos eruditos como sendo o autor daquele delito. Pessoas conhecedoras dos Vedas declaram que se um brahmana versado nos Vedas e praticante de votos se torna, por falta de sustento, um ladrão, é o dever do rei prover seu sustento.
Se, depois do fornecimento para seu sustento ter sido feito, ele não se abstiver do roubo, ele deve então, ó opressor de inimigos, ser banido do reino com todos os seus parentes. Capítulo 77. Rakshasa tenta levar rei dos Kaikeyas, que era totalmente cumpridor dos deveres. Yudhishthira disse, da riqueza de quem, ó touro da raça Bharata, o rei deve ser considerado senhor. E qual conduta também o rei deve adotar? Discorra para mim sobre isto, ó avô. Bhishma disse, os Vedas declaram que o rei é senhor da riqueza que pertence a todas as pessoas exceto Brahmanas, como também daqueles Brahmanas que não são cumpridores de seus próprios deveres. O rei não deve poupar aqueles Brahmanas que não são cumpridores de suas funções. Os virtuosos dizem que este é o antigo costume dos reis. O rei, ó monarca, em cujo domínio um Brahmana se torna um ladrão, é considerado como o autor daquele delito. É o rei que se torna pecaminoso por causa disso. Por causa de tal circunstância, reis se consideram como merecedores de repreensão. Todos os reis justos, portanto, fornecem aos Brahmanas os meios de sustento. Em relação a isto é citada a antiga narrativa do discurso feito pelo rei dos Kaikeyas para um Rakshasa enquanto o último estava prestes a raptá-lo. De votos rígidos e possuidor de saber védico, o rei dos Kaikeyas, ó monarca, enquanto vivia nas florestas, foi agarrado violentamente em certa ocasião por um Rakshasa. O rei disse, não há ladrão em meus territórios, nem qualquer pessoa de comportamento pecaminoso, nem alguém que bebe álcool. Não há ninguém em meus domínios que não tenha seu fogo sagrado ou que não realize sacrifícios. Como então tu podes possuir meu coração? Não há Brahmana em meus domínios que não possua erudição ou que não seja praticante de votos ou que não tenha bebido soma. Não há ninguém que não tenha seu fogo sagrado ou que não realize sacrifícios. Como então tu podes possuir minha alma? Em meus domínios nenhum sacrifício é realizado sem completá-lo por meio de dakshina. Ninguém em meus domínios que não é cumpridor de votos estuda os Vedas. Como então tu podes possuir minha alma? Os Brahmanas em meu reino ensinam, estudam, sacrificam, oficiam em sacrifícios de outros, dão e recebem doações. Todos eles são praticantes destes 6 atos. Os Brahmanas em meu reino são todos dedicados à realização dos deveres de sua classe. Adorados e providos, eles são brandos e sinceros em palavras. Como então tu podes possuir minha alma? Os kshatriyas em meu reino são todos dedicados aos deveres de sua classe. Eles nunca mendigam, mas doam, e estão familiarizados com verdade e virtude. Eles nunca ensinam, mas estudam, e realizam sacrifícios, mas nunca oficiam nos sacrifícios de outros. Eles protegem os Brahmanas e nunca fogem da batalha. Como então tu podes possuir minha alma? Os Vaisyas em meus domínios são todos cumpridores dos deveres de sua classe. Com simplicidade e sem fraude eles derivam seu sustento da agricultura, criação de gado e comércio. Eles são todos cuidadosos, observadores de ritos religiosos e votos excelentes, e sinceros em palavras. Eles dão para convidados o que lhes é devido, e são autocontrolados, e puros, e afeiçoados a seus parentes amigos. Como então tu podes possuir meu coração? Os Sudras em meu reino, cumpridores das funções de sua classe, servem humildemente e devidamente às outras 3 classes sem nutrir qualquer malícia em direção a eles. Como então tu és capaz de possuir meu coração? Eu sustento os incapacitados e os idosos, os fracos, os doentes, e as mulheres sem protetores, por fornecer a eles todos os artigos que lhes são necessários. Como então tu podes possuir meu coração? Eu nunca sou um exterminador dos costumes especiais de famílias e de países que existem devidamente desde os tempos antigos. Como então tu podes possuir meu coração? Os ascetas em meu reino são protegidos e reverenciados. Eles são sempre honrados e entretidos com alimentos. Como então tu podes possuir meu coração? Eu nunca como sem alimentar outros de meus pratos. Eu nunca vou às esposas de outros homens. Eu nunca me divirto ou passo o tempo sozinho. Como então tu podes possuir meu coração? Ninguém em meu reino que não seja um brahmachari mendiga sua comida, e ninguém que leva o modo de vida bhikshu deseja ser um brahmachari.
Ninguém que não seja um Ritvir despeja libações de manteiga clarificada sobre o fogo sacrificial. Como então tu podes possuir minha alma? Eu nunca desrespeitei os eruditos ou os idosos ou aqueles que são dedicados a penitências. Quando toda a população dorme, eu me mantenho acordado para vigiar e proteger. Como então tu podes possuir meu coração? Meu sacerdote possui autoconhecimento. Ele é dado a penitências, e está familiarizado com todos os deveres. Possuidor de grande inteligência, ele tem todo o poder sobre o meu reino. Por meio de doações eu desejo adquirir conhecimento, e pela verdade e proteção aos brahmanas, eu desejo alcançar regiões de bem-aventurança no céu. Pelo serviço eu me uno a meus preceptores, eu não tenho medo de rakshasas. Em meu reino não há viúvas, nem brahmana maus, nenhum brahmana que se desviou de seus deveres, nenhuma pessoa enganadora, nenhum ladrão, nenhum brahmana que oficia nos sacrifícios de pessoas para quem ele nunca deve oficiar, e nenhum perpetrador de atos pecaminosos. Eu não tenho medo de rakshasas. Não há espaço em meu corpo, nem da largura de 2 dedos, que não tenha a cicatriz de um ferimento de arma. Eu sempre luto pela justiça. Como tu podes possuir meu coração? As pessoas do meu reino sempre invocam bênçãos sobre mim para que eu possa sempre proteger as vacas e os brahmanas e realizar sacrifícios. Como então tu podes me possuir? O Rakshasa disse, já que tu és cumpridor dos deveres sob todas as circunstâncias, portanto, ó rei dos Kaikeyas, volte para tua residência. Abençoado sejas, eu te deixo. Aqueles, ó rei dos Kaikeyas, que protegem as vacas e os brahmanas e todos os seus súditos não têm nada a temer de rakshasas, e muito menos de pessoas pecaminosas. Os reis que dão a liderança para brahmanas e cujo poder depende daquele dos brahmanas, e cujos súditos cumprem os deveres de hospitalidade, sempre conseguem alcançar o céu. Bhishma continuou, tu deves, portanto, proteger os brahmanas. Protegidos por ti, eles te protegerão em retorno. Suas bênçãos, ó rei, seguramente descem sobre reis de comportamento justo. Por causa da justiça, aqueles brahmanas que não são cumpridores dos deveres de sua classe devem ser castigados e separados em uma classe distinta de seus superiores. O rei que se comporta dessa maneira para com o povo de sua cidade e das províncias, obtém prosperidade aqui e residência no céu com Indra.